Olá! Você sabia que todo procedimento em saúde, seja uma consulta médica, um exame de sangue, uma cirurgia, uma internação hospitalar, dentre outros, envolve uma estrutura complexa, desde a infraestrutura física, os equipamentos tecnológicos, a equipe de profissionais, os insumos e materiais, e que para manter essa estrutura funcionando com a capacidade de prestar assistência adequada e eficiente à população, é preciso de recursos financeiros? O Brasil tem um modelo público de saúde universal e 100% gratuito, o SUS. Ele é uma conquista popular, garantido constitucionalmente e financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. O Brasil é o único país do mundo com mais de 190 milhões de habitantes com um sistema de saúde totalmente gratuito. Dos 214 milhões de habitantes no Brasil, 70% dependem exclusivamente do SUS. No Brasil, aproximadamente 9% do PIB, cerca de 710 bilhões, são gastos com a saúde e menos da metade deste valor, 3,8% do PIB, cerca de 283 bilhões, são gastos com a saúde pública. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2017 mostram que o crescimento anual médio nos gastos em saúde tem acompanhado o crescimento anual médio do PIB. Entretanto, o crescimento de gastos ultrapassa o crescimento do PIB. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 20 a 40% de todos os recursos financeiros destinados à saúde no mundo são desperdiçados. Estimativas apontam, considerando o padrão atual de crescimento dos gastos em saúde, que o Brasil passará dos atuais 283 bilhões para 700 bilhões em 2030. Isso sem considerar o envelhecimento populacional, a necessidade de incorporações de novas tecnologias para assistência e o aumento natural dos gastos. Nesse sentido, melhorar a eficiência dos gastos em saúde no Brasil pode resultar em 2030 uma economia de 115 bilhões e uma economia de 989 bilhões no período de 2014 a 2030. No ano de 2021, foi destinado 189 bilhões para todos os níveis de atenção à saúde pública, primária, secundária e terciária. 50 bilhões a mais do previsto devido à necessidade de ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19. Dos 189 bilhões foram executados 161 bilhões e desses, 54,6%, 88 bilhões foram destinados à atenção especializada à saúde, onde se encontram os hospitais universitários federais. Um dos muitos desafios na implementação do SUS no Brasil se refere à eficiência na gestão dos recursos financeiros em saúde, especificamente quanto a alcançar o equilíbrio entre os recursos financeiros disponíveis e a eficiência na utilização desses recursos. Neste sentido, há espaço significativo para melhoria da eficiência nos gastos em saúde no Brasil, em especial no nível hospitalar, em particular nos hospitais universitários federais. Os hospitais universitários federais são hospitais gerais com as características e funções de um hospital de base, utilizado por escolas de ciências da saúde, como centro de formação de profissionais. No Brasil, existem 50 hospitais universitários federais vinculados a 35 universidades federais, dos quais 40 hospitais estão vinculados à EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O orçamento destinado à EBSER no ano de 2021 foi de 6,6 bilhões, 7,5% do total de 88 bilhões destinados à atenção especializada em saúde. A EBSER é uma empresa pública de direito privado vinculada ao MEC, criada pela Lei 12.550 de 2011, com a finalidade principal de gerenciar os hospitais universitários e apoiar as universidades federais quanto à gestão de seus hospitais universitários.
Os hospitais universitários brasileiros possuem múltiplas finalidades. Atuam na formação profissional e na prestação de serviço de assistência à saúde da população. Em especial, os hospitais universitários federais integram o Sistema Único de Saúde, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Manter um hospital, em especial um hospital universitário federal em funcionamento para atender os cuidados à saúde da população e a formação de profissionais na área da saúde é uma tarefa complexa e envolve infraestrutura física adequada e em condições adequadas para uso diário, infraestrutura tecnológica adequada e em condições adequadas para uso diário, profissionais capacitados e qualificados para todas as funções e procedimentos realizados, disponibilidade de insumos e materiais de consumo para uso em todos os procedimentos realizados diariamente, modelo de gestão eficiente, recursos financeiros suficientes para custear os gastos no hospital. Uma das questões relacionadas a gastos em saúde é quais, que tipos de recursos financeiros e quem irá financiá-los. Em hospitais particulares, os usuários diretos e/ou os planos de saúde complementares são as principais fontes de recursos financeiros. Nos hospitais públicos, as fontes dos recursos financeiros são 100% públicos via Sistema Único de Saúde, o SUS. Com vistas a atender os direitos e bem-estar social do coletivo e a sustentabilidade do sistema, as decisões dos gestores dos hospitais universitários federais quanto à alocação e o uso eficiente dos recursos financeiros disponíveis necessita de informações precisas quanto aos custos envolvidos na assistência à saúde da população e na formação dos profissionais em saúde nessa instituição. Portanto, assim como em qualquer hospital, nos hospitais universitários federais, para manter o equilíbrio financeiro entre despesas e receitas, é fundamental uma gestão eficiente dos gastos em saúde da instituição. Mas como podemos contribuir? Criar, fortalecer na unidade e/ou na instituição os estudos de avaliação econômica em saúde via NATS, os núcleos de avaliação de tecnologia em saúde, com vistas a avaliar constantemente e assim ter evidências para sugerir a desincorporação de tecnologias menos eficientes, menos viável economicamente, bem como incorporar tecnologias mais eficientes e mais viável economicamente para a instituição. Nos conscientizar que somos importantes e fundamental para esse equilíbrio, nos informar e capacitar sobre quais são os gastos envolvidos em saúde, quanto eles custam, quem financia e quem e como esses recursos financeiros são geridos, definir estratégias para reduzir os desperdícios de insumos, materiais, otimizar o uso da infraestrutura física e tecnológica existente, otimizar o tempo de hora de trabalho, dessa forma, otimizar o uso responsável dos recursos. Criar e/ou aprimorar sistemas de informação de custos eficientes para o registro e apuração de micro e macro dados, tão necessários para a apuração dos custos com nível de precisão suficiente. Criar e aprimorar estruturas na instituição que seja responsável pela gestão de custos, criar, aprimorar e padronizar metodologia de apuração de custo na instituição. Após tantas informações relevantes para o processo de trabalho relacionadas aos gastos e recursos em saúde, lhe convido a continuar neste despertar do saber, a fim de melhorar ainda mais o seu papel de ente transformador neste processo. Vamos entender melhor como se dá a apuração destes custos em saúde? Te aguardo no próximo vídeo sobre métodos de apuração de custos em saúde. Até lá!